Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é no 114, nós vamos gravar só esse mais um, né? Então, catalepsia, ressurreição, nos encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ressurreição e reencarnação, que é onde nós estamos buscando matérias assim para incorporar o tema catalepsia e ressurreição. Aí eu te faço aquela pergunta de novo. Lázaro foi ressuscitado de fato por Jesus? Ressuscitado de fato por Jesus? Nós não podemos nos esquecer. E também outra coisa, Jesus realmente ressuscitou? Nós não podemos ser negligentes e deixar de recorrer aqui, ressurreição e reencarnação. Quando Kardec nos diz aqui assim, mas isso não é de Kardec, isso aqui são dogmas dos judeus. A reencarnação fazia parte dos judeus. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Então isso aí já dá para as pessoas analisar, né? Então, mas eu vou ler novamente aqui esse versículo de Isaías e também o comentário de Allan Kardec. Então aqui, por isso muitas controvérsias aqui na Terra, muito fanatismo, né, religioso, muita obsessão religiosa, porque mediante um versículo desse aqui, olha só, mediante esse versículo de Isaías aqui, o indivíduo, ele permite e se permite. Ele permite e se permite, entendeu? Ele se torna um cobaia em todos os sentidos, porque olha só para você ver, aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão, nem é vive, né? Viverão, então quer dizer que eles estão mortos. Viverão de novo, porque estão mortos. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Muitas religiões. Eu tenho um amigo meu que um dia ele me disse: ou você passa para minha religião e se torna um adepto da minha religião, ou nós vamos ter que deixar de ser amigos. Eu falei, mas como assim? Ele falou, aí ele ainda apontou isso aqui para mim. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Eu falei, mas não estou entendendo. Não estou entendendo. Aí ele me disse, mesmo aqueles que estavam mortos,
né? Em meio a mim ressuscitarão. Quer dizer, o que ele me disse, que as pessoas que não congregam na mesma religião dele estão todas mortas. Mas, mesmo mortas, se passa, né, para a congregação dele, ressuscita. Porque ele diz que Deus, nesse sentido, reconhece o quanto a pessoa se arrependeu de ter vivido, de ter levado uma vida desordenada. Aí eu não vou alongar não, porque eu falei cada coisa para ele, você não merece nem ouvir, né? Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. Aí Kardec tece um comentário. É também muito explícita esta passagem de Isaías. É muito explícita. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. A morte foi dada. Viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espíritos, né? Porque aqueles executados não morrem em espírito. Apenas o corpo físico é que perece, mas o espírito não perece. Então, teria dito, ainda vivem. Ó. Se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espíritos, teria dito, ainda vivem e não viverão de novo. Então você, né? No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. Há uma interrupção na vida da alma aí. Viverão, né? No sentido da regeneração moral, seria a negação das penas eternas. Então, no sentido da regeneração moral, seria a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Ué, então vai voltar tudo novamente? Analisa só para você ver essa questão de Isaías. Porque se todo mundo, vamos pensar no pecado original. Vamos pensar nesse danadinho agora. Só pensar, porque isso é mitologia, né? Então, quem morre, desaparece, deixa de possuir o pecado original. Mas, se ele revive, ele dá continuidade ao pecado. Ué, mas eu não estou entendendo essa.
Isaías, profeta Isaías, tá tonto, bicho. Tá tonto. Capaz que tomou uns vinzinhos naquela época, que tinha muito vinho naquela época lá, que o povo gostava de uma manguacinha. Só pode, isso aqui é falta de raciocínio. Agora, é aquilo que nós dissemos. Erro de intro, erro de introdução, não, de correção, você entendeu? De tradução, erro de tradução, erro de correção, porque depois tiveram as correções. Então, as traduções, eles foram modifica aqui, modifica ali. E isso acontece até hoje nas federações aqui no Brasil, principalmente nas federações espíritas. Essas mudanças drásticas, né? Ou fizeram isso por maldade na época, ou fizeram isso, escreveu, ou Isaías, às vezes nem foi Isaías que escreveu esse versículo aqui, né? Às vezes foi um discípulo de Isaías, perturbado, sem conhecimento dos desígnios das leis divinas, um fanático, um obsidiado, porque naquela época existia obsessor também, lógico. Existia espírito das trevas também lá na época. Existia espíritos sofredores. Os seres humanos sempre foram influenciados pelos desencarnados. Ora, nascido aqui na terra de mulher é médium, mais ou menos ostensivo, mais ou menos sensitivos. Então, Isaías também era médium. Agora, esse texto aqui não pode ser um texto apócrifo. Olha só para ver onde a gente vai mexendo. Pode ser algo apócrifo, porque não condiz com as leis, porque, de certa forma, ele está desmistificando até aquilo que o Deus de Dante transmitiu, não é? Então, tem outro texto, tem um outro capítulo aqui, outro versículo aqui, mas é da igreja grega, tudo aqui, Job, Stuart. Mas, quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, for consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Job, capítulo 14, versículos 10, 14, tradução de Lemé, não sei o que, disse assim: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira depois. Onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. Tradução protestante de Stuart, né? Stuart, né? Então, isso aqui já é do
tradução dos protestantes. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo. Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. Essa mutação resume-se na reencarnação. Porque essa é a mutação a qual o espírito por ela passa, né? Quando o homem está morto, vive sempre. O espírito vive sempre, né? Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. Então, na versão da Igreja Grega, se nós olharmos para o lado da reencarnação, condiz um pouquinho, né? Olha só, quando o homem está morto, vive sempre. Vive sempre. O espírito vive, o corpo não, ele desintegra. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo, né? Versão da Igreja Grega. Aí depois Kardec aqui, ele tece comentário. Nas três versões, o princípio... Aí é Kardec dizendo, né? Kardec é Kardec. Nas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, né? Olha só, já entrou a água do batismo aqui já. Que ele, de certo, não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega ainda é a mais explícita. Se é que isto é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porquanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, né, não deixa de ser uma guerra para o espírito viver nessas condições, né, nessa tortura de pensamento e de conceitos. Espero que se dê a minha mutação, Job. Evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação? Isto é, resigna-se, na versão grega, esperarei. Parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei porquanto a ela voltarei. Job, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Olha só. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Você viu só?
Negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Para você ver a diferença que se faz, né? Na questão 17, a essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza, pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Olha só para você ver. Só ela, só a reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. As anomalias, as deficiências físicas, né? Todos os porquês que nós não temos, muitas pessoas não têm resposta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, sem o princípio da preexistência da alma, preexistência, passado, e da pluralidade das existências, as bilionárias existências pela frente, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Então você viu só? Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Então, essas interpretações todas aí não passa-se de um equívoco. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, terminamos aqui o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No próximo vídeo, esse é o vídeo de número 114, mas nós vamos deixar para o próximo dia, para darmos sequência na catalepsia e na ressurreição, tema que nós estamos abordando já, esse é o segundo dia, mas no terceiro dia, no próximo dia, nós vamos abordar mais ainda a respeito de catalepsia, ressurreição, e explicar em partes às pessoas
aquela interrogação que eu venho fazendo. Lázaro foi ressuscitado? Jesus realmente ressuscitou Lázaro? Filho de Naim, que Naim era uma cidade. Então o moço de Naim foi ressuscitado por Jesus? O corpo de Jesus foi ressuscitado? Se o corpo de Jesus foi ressuscitado, que é aquilo que apareceu aos discípulos no terceiro dia? Tem tanta coisa boa para o próximo vídeo que eu acho que você não deveria perder essa oportunidade, né? Mas vai ficar para o próximo dia.